essa lógica que foi assumida, né, e dessa lógica econômica, financeira, ou seja, o alimento entra na lógica econômica e financeira de qualquer mercadoria e de qualquer bem, e é um bem de consumo como qualquer outro, ela está atingindo limites. Ela está atingindo limites muito efetivos, né? No sentido de que a gente está tendo uma discussão associada à degradação ambiental. E quando eu digo degradação ambiental é porque a gente está se dispondo a produzir coisas que são utilizadas para gerar alimentos não saudáveis, ou para gerar mercadorias que são vendidas como alimentos e que vão gerar depois danos à saúde humana e à natureza. Então, eu acho que esse é um elemento importante. Quando eu já discuti anteriormente, em que eu tenho eu trabalho dentro de uma visão da determinação social da saúde, em que a gente tem os elementos individuais, e esse é um erro da saúde medicalizada, que a gente trabalha, só olha para o indivíduo e olha que eu tenho que trabalhar a saúde do indivíduo e tenho que entender que a saúde do indivíduo está associado às questões societárias na qual estão inseridos esse indivíduo, as questões de classe social, acesso a alimentos, acesso a medicamentos, acesso de bens de consumo, acesso à saúde, educação, tudo isso, e há um modelo societário que você apresentou como lógica econômica e financeira neoliberal. Mas tudo isso está associado a uma relação com a natureza. Essas diferentes dimensões que estão associadas, que envolvem o indivíduo, todas elas têm uma relação com a natureza. O indivíduo tem uma relação com a natureza na sua cotidianidade, né? Ele transforma alimentos, ele habita um território, ele utiliza esse território. Grupos sociais interagem com a natureza e a sociedade toda. E essa interação não é só o que eu mexo na natureza, né? Também está no que eu modifico nas relações societárias com a natureza. Então, quando eu, por exemplo, opto por um processo de produção agrícola de mega escala, significa que eu vou priorizar mega empreendimentos industriais de produção em que ali não tem o papel do pequeno agricultor. E quando não tem o papel do pequeno agricultor, significa que o espaço social dele no campo se torna inviável. E eu vou cada vez mais jogando esse cara para fora do campo, para as periferias da cidade. Isso é um metabolismo que a sociedade faz com a natureza. Olha que interessante. Eu tiro o indivíduo do campo, então, o único espaço societário é o das cidades inchadas. Essas cidades inchadas têm que consumir e eu só sei viver com uma indústria, com um processo industrial agrícola de mega empreendimentos. E voltando ao meu raciocínio, produzindo o quê? Eles estão produzindo alimentos ou eles estão produzindo ingredientes para uma geração industrial de alimentos processados que vão fazer mal para essa própria população? Eles podem enriquecer o produtor, eles podem ser um mega negócio, mas é um mega negócio que a sociedade paga caro por eles. Paga o caro em quê? Eu tenho uma população cada vez mais dependente de fármacos compensatórios, que não resolvem o problema da saúde dela. Eu tenho uma mega população, então, com problemas de obesidade, com problemas de inserção no mercado laboral e tudo que decorre disso. Tem um campo esvaziado, produzindo, então, coisas que não servem para essa população. Então, esse modelo é um modelo que não funciona. Ele não funciona também porque ele atribui ao indivíduo a solução. Ele chega para o indivíduo assim, não, coma melhor. O que significa comer melhor para o indivíduo? Esse indivíduo foi deslocado do campo para a cidade. No campo ele produziu o alimento de qualidade que ele consumia, ele e sua família, e o excedente ele ainda permitia o processo de comercialização nos pequenos mercados ao entorno, próximos aonde era a produção dele. Esse indivíduo foi deslocado, ele perdeu essa produção local de alimentos, ele perdeu a sua subsistência. Foi deslocado para uma periferia de uma grande cidade em que a sua sobrevivência depende de ele conseguir renda em uma estrutura em que o mercado de trabalho não oferece vagas. Então esse indivíduo não tem acesso ao mercado de trabalho que possa lhe dar renda para a subsistência que ele tinha
de maneira mais ou menos natural no próprio campo. E aí eu digo para esse indivíduo assim, coma melhor. Esse indivíduo não tem renda para comer melhor. Ele não comendo melhor, esse indivíduo adoece. Quando esse indivíduo adoece, ele vai buscar o sistema de saúde. Dar garantias sanitárias para esse indivíduo é uma responsabilidade do Estado. E aí a sociedade toda paga por um erro da estrutura social. Isso está saindo cada vez mais caro. Então, temos que rever isso. Então, não dá para ficar na questão da individualização da solução. A solução não é individual, a solução é coletiva. Eu sempre faço uma comparação, quer dizer, ela sempre me vem à cabeça essa comparação, quando a gente vai entender outros mecanismos que a sociedade cria que envolvem o indivíduo em soluções mais gerais. Pode parecer uma comparação esdrúxula, mas eu vou comparar o direito à alimentação ao direito de votar. Olha que interessante. Para manter a nossa democracia, é importante que a nossa democracia se mantenha, se aprimore, que a gente, cada vez, o povo se torne mais consciente e livre do processo de voto, mas o Brasil decidiu ter um dos melhores processos mundiais de votação. A gente somos um dos poucos países do mundo que tem uma votação completamente eletrônica, e para ter essa votação completamente eletrônica, a gente pôs muito dinheiro público nisso. E a gente achou importante fazer isso. Então a gente tem um sistema... E tem uma estrutura de direito ao voto no Brasil em várias esferas. Eu tenho os tribunais eleitorais no município, no estado. Cada estado tem uma superestrutura. No federal, quem participou agora do processo de biometria, né, de cadastramento biométrico, viu a hiperestrutura que se montou no país inteiro. Tribos indígenas se deslocavam, ou tinham uma estrutura onde elas iam, e elas faziam cadastramento biométrico na Amazônia, no Pará, e mesmo aqui no Sul, a estrutura em Curitiba eram dezenas e dezenas de tendas que, ou seja, nós pusemos dinheiro público para o indivíduo poder, a cada 2 anos, ir votar. E a gente mantém essa estrutura, a gente vota a cada 2 anos, mas mantém uma estrutura de juízes eleitorais, tribunais eleitorais, juntas eleitorais, e quando chega a hora da votação, a gente pega toda a estrutura pública, escolas, organizações, e organiza pessoas lá recebendo voto, transmite isso pela internet, então tem uma infraestrutura cibernética enorme e tal. E deposita uma enorme quantidade de... Desculpe, e também tem um enorme depósito de dinheiro público no fundo eleitoral. No fundo eleitoral, que é usado para os partidos fazerem suas próprias campanhas. Então, olha o quanto a gente pega da produção brasileira, do PIB, a gente desloca uma parcela do PIB para poder votar. E eu não desloco uma parcela do PIB para poder comer. E acho que isso está certo. Então, tem algo errado aí. O alimentar a população é garantir vida de qualidade para essa população. Quanto melhor qualidade de vida dessa população, estou falando do mínimo. Não estou falando que o governo brasileiro teria que garantir fazão para a população ou um determinado tipo de produto exótico. Estou falando alimentos básicos com nutrientes de qualidade para que essa população se mantenha saudável. O que tem uma população saudável? Uma população saudável é uma população, vou falar em termos de mercado, produtiva. Produtiva porque ela vai estar com boas condições de, durante o seu período laboral, produzir bem. É uma população que vai estar com a mente saudável para poder desenvolver melhor seu processo cognitivo de apreensão de conhecimento. Então é uma população que será inteligente. Sendo inteligente, é uma população que vai desenvolver o país. Ou seja, eu digo assim, o que eu estou garantindo para o indivíduo votar para que o processo democrático se mantenha, o que é importante, não estou discutindo isso, eu queria o mesmo tratamento para garantir que esse indivíduo, ou seja, o Estado garantir que esse indivíduo seja um indivíduo pleno para o desenvolvimento desse país. E as pessoas dizem assim, nós naturalizamos, aceitamos uma naturalização absurda que é aceitar ver pessoas passando fome. Ou seja, colegas nossos de mesmo país, pessoas que nasceram nesse país, pessoas que poderiam estar produzindo na ciência, na arte,
nos esportes, essas pessoas passam fome e passam a ser pessoas que vivem à margem da sociedade, que a gente é obrigado a ajudá-las pela estrutura estatal e não, ser obrigado a ajudar não é esse problema. O problema é que essas pessoas poderiam estar autonomamente vivendo e garantindo o desenvolvimento do país. Eu faço isso para uma estrutura de votação e não faço isso para uma estrutura de alimentação. Está errado. E aí é que eu acho que, ou seja, essa lógica é uma lógica, no meu ponto de ver, essa lógica é uma lógica suicida. Ela é suicida porque cada vez mais eu tenho uma população que está adoecendo ou por falta de alimentos ou por excesso de alimentos ruins, que está gerando obesidade, sobrepeso e todas as doenças decorrentes. Eu estou tendo uma destruição ambiental, ou seja, cada vez mais eu perco florestas. E eu perco florestas para produzir o quê, gente? Eu estou produzindo commodities de exportação de baixo valor agregado, em que cada vez mais eu sou dependente do que o mercado, que tem o dinheiro e que tem os produtos industrializados, decide no preço. Se o aluno se lembrar, o exemplo da banana do Equador. A banana do Equador pode ser a nossa soja, o nosso trigo, em que a China decide daí quanto quer pagar. Ou seja, o mercado consumidor. Então, essa lógica é uma lógica que tem que ser revista. A gente tinha que rever que a produção de bens de alimentos tinha que ser voltada à população brasileira. A pergunta que fica é: esse lucro que a gente está tendo da exportação de commodities, o quanto ele reverte para a saúde da população e para o desenvolvimento da população brasileira? Ou ele se reverte em um grande volume de dólares em contas no exterior dos grandes produtores? O quanto a gente está desenvolvendo a indústria nacional, a ciência nacional com isso? Ou no fundo a gente está cada vez mais fazendo com que a pirâmide social brasileira seja alguns poucos excessivamente ricos no topo da pirâmide e uma base social pobre cada vez mais ampla na base. Se a gente está fazendo isso, isso é suicida. Daqui a pouco a gente tem um país que a gente não controla mais as condições de vida dessa população, e essa população ou ela morre ou ela se rebela. Então, o processo, essa lógica não é uma lógica que eu acho que tenha futuro. Ela tem que ceder para uma outra lógica, uma lógica em que eu tenha condições de, na produção de alimentos, pelo menos na produção de alimentos, garantir que essa população tenha condições mínimas de vida saudável. Ela tem que ceder lugar a uma agenda que seja uma agenda ambiental e social justa, sem dúvida.